9 horas e 47 minutos. Olha, esse é um assunto muito bacana, Mário Flávio. Quem nunca se pegou numa situação como essa, tá? Alguma reunião familiar, encontro com os amigos. Alguém já te fez uma pergunta que te deixou desconfortável no momento? Isso é sempre, né? Sempre, né? Sempre tem os sem assunto, né? Os sem noção. Porque a gente pergunta assim, tá sem assunto, fulano? São as perguntas sem futuro, viu? É preciso evitar ter esse tipo de atitude por causa das consequências que essa curiosidade excessiva ou falta de assunto podem provocar no outro. Ana Rebeca Passos está chegando ao vivo novamente. Então, Ana, vamos dar alguns exemplos, né, dessas perguntas chamadas perguntas invasivas? Tipo, tá emagrecendo? Tá magra demais, não? Tá doente? Ô, Renata, o tá doido eu até fico quieta. Agora, vai casar não? Não tem namorado? Qual a tua idade? Vai ter filhos? Eita, 1 ano de casamento, ainda não são pais? E esse emprego? Tu trabalha onde? Quanto tu ganha? Então são perguntas que, eu vou abrir aqui um espaço, não são da conta de outras pessoas, mas tem gente que, como eu, consegue responder na lata. Não vou te responder, não é uma pergunta que te interessa, né? Mas tem gente que não consegue. Então é por isso que a gente vai conversar com a Geise Danúbia, que é psicóloga. Tem isso, né, Geise? Bom dia para você. Tem pessoas que conseguem responder na lata, ou até dão uma resposta para matar a curiosidade daquela pessoa, mas tem gente que trava e fica ali com aquele remoendo. Por que ele fez aquela pergunta, não me sentia à vontade de responder, e isso faz muito mal, né? Bom dia. Bom dia. É verdade, Rebeca. Como estávamos conversando antes da entrevista, às vezes a pessoa é até já acostumada e até responde de boa ou não responde, como você citou, se não quiser responder. Agora, a grande questão que a gente precisa entender é que a gente não está aqui para responder às expectativas de ninguém. Então, se a pessoa está fazendo uma pergunta, às vezes está dentro da expectativa daquela pessoa, que muitas vezes entende que a mulher em determinada idade tem que ser mãe, tem que casar ou tem que estar trabalhando. E às vezes são perguntas inconvenientes, a gente sabe, mas que a gente não pode cair nessa armadilha, porque se algo está incomodando muito, é porque tem alguma coisa ali que a gente precisa resolver. Então, muitas vezes, a pessoa que está respondendo aquela pergunta, que se sente incomodada com aquela pergunta, deve estar passando por um processo que está precisando se conhecer mais, está precisando entender, que ela não está aqui para responder a expectativa de ninguém. Então, é mais uma questão da pessoa que não consegue responder a pergunta do que quem está perguntando. Ô, Geise, e como lidar com esse tipo de gente tão curioso? E por que essas pessoas são tão curiosas? É falta de fato, assim, de ter algo mais importante para fazer, porque até se importar demais e não se tocar que algumas perguntas são de fato invasivas, também tem um problema, né? Isso, é porque tem pessoas que elas não têm muitas ocupações, né? Então tem pessoas que só se ocupam da vida das outras pessoas. E aí essas pessoas estão espalhadas em todos os lugares. Sempre tem aquela vizinha, né, curiosa, aquelas perguntas inconvenientes, quanto você ganha, como você citou, que é algo que a pessoa pode, inclusive, responder mais do que mereço, né? Então, você nem está dizendo quanto você ganha, se você não quiser responder, e também não está, muitas vezes, sendo grosseira com alguma pessoa que vai gerar um conflito ali. Às vezes é uma pessoa até da família, que a gente não tem como dizer, vou me afastar daquela pessoa, né? Como se afastar de uma tia invasiva, muitas vezes faz algumas perguntas, mas entendendo que as pessoas, elas realmente falam o que elas vivem. Então tem pessoas que não têm muita ocupação, não têm trabalho, vivem de estar olhando o Instagram das outras pessoas para stalkear e saber o que está acontecendo. Você perguntar se a pessoa está doente, se está bem, pode configurar como uma preocupação, né? Mas a pergunta seria, está doente, mas está precisando de alguma coisa, né? Aconteceu o que com você? Sabendo que aquela pessoa está preocupada com você. Agora, só perguntar, eita, fulaninho está doente, olha, às vezes não serve de nada. É preciso procurar ajuda também nesses casos, tanto para quem está incomodado com a pergunta, como quem está perguntando? Se a pessoa for a que está buscando muito a vida do outro, ela precisa se ocupar da vida dela, procurar saber por que é que ela vive tão preocupada, entre aspas, né, preocupada, porque muitas vezes é pura curiosidade. A gente entende uma pergunta de preocupação e a gente consegue entender uma pergunta só por curiosidade. Por exemplo, tem pessoas que estão fazendo tratamento oncológico, por exemplo. Tem pessoas que perguntam, e aí, mas você vai ficar bem? Você está bem? Como é que você está se sentindo? Tem outras pessoas que
perguntam, e aí, raspou a cabeça? Então, às vezes, a gente sabe que é somente para investigar a vida do outro, mas não está se colocando de nenhuma forma como preocupada. E quem está sendo perguntada, que está incomodada, procurar saber se aquele fato que está incomodando não é, muitas vezes, uma questão na vida da pessoa. Se, por exemplo, a pessoa não casou, um exemplo, mas está bem resolvida com isso, ela não vai se importar se alguém perguntar se ela casou ou não. Agora, se a pessoa for perguntar e se incomodar, ali pode estar uma questão que precisa ser tratada. E aí, por isso que a gente sempre indica a terapia, a psicoterapia, como forma de se conhecer. Quais são os ambientes, Geise, que isso geralmente acontece? Festa de família, grupinhos de faculdade, ambiente de trabalho. No trabalho, acho que é até mais difícil, né? Para você não criar uma rixa ali com a pessoa que você convive todos os dias. São diversos tipos de ambientes, né? Principalmente na família, principalmente aquelas festas que muitas vezes a pessoa poderia evitar. Que se pudesse evitaria, mas que muitas vezes é impossível, né? Então sempre vem da família aquela cobrança e muitas vezes com o peso de uma comparação, né? E aí pesa mais ainda, porque aí vem com aquela pergunta, sempre comparando com aquela outra pessoa da família também que conquistou. Então, e aí, vai fazer vestibular de quê? Fulano passou em tal curso. E aí sempre vem aquela comparação junto. Fulano já se formou, tem emprego, você não, fica assim, né? Ou para a gente poder encerrar, Geise, é importante que você fique atento, né, a essas situações para você não adoecer, porque às vezes até na hora da resposta, responde, mas já fica se martirizando porque respondeu. Isso também é muito ruim? Isso, é muito importante que a pessoa se... Para não ser mal educado com outra pessoa, por exemplo. Grosseiro, né? Mas aí é muito bom a pessoa ficar se observando como fica, porque às vezes responder e aquilo ali, ficar ali, ótimo, mas se responde e ali, né, gera uma questão e a pessoa começa a pensar sobre aquilo, porque às vezes é muito a busca de aprovação. Então, às vezes a pessoa está muito buscando a aprovação de todo mundo, que todo mundo fique satisfeito e feliz e seja orgulho, a pessoa seja orgulho, e não precisa. Não estamos aqui para responder a expectativa de ninguém. Então, se a gente tiver um entendimento muito bem disso, e isso só vem através do autoconhecimento mesmo, aí a gente vai entender que as pessoas vão perguntar, mas aquilo não é uma questão para mim, para você. Geise, muito obrigada, viu, pelas informações. Geise Danúbia, que é psicóloga. É isso, né? Vamos evitar as perguntas invasivas. É muita curiosidade, né, para tanta coisa que acontece no mundo. Então, vamos ouvir mais o rádio, né, ler mais um pouco e tentar se preocupar menos com a vida das outras pessoas. Mas acontecendo, você que está ali recebendo, né, essa pergunta ofensiva ou desnecessária, ter um jogo de cintura, né, Geise? Para responder se você quiser ou não e evitar até o conflito. Isso aí, eu sempre digo, quando você estiver convivendo com as outras pessoas, sempre entenda que às vezes o problema é daqui para lá, é com aquela pessoa. Então deixa ela voltar com o problema dela, com aquela. E se quiser deixar ainda mais curiosidade, melhor ainda. Então assim, não sei, quem sabe, né? Aquelas respostas bem que às vezes deixa a outra pessoa ainda mais curiosa, mas a gente não dá aquele gostinho de dizer tudo da nossa vida. Até porque, sabendo, vai espalhar para outra, já chega uma outra informação e aí já é outra pauta, que é o telefone sem fio. É muito difícil viver assim. Renato. Obrigada, Ana, pelas informações.